Hoje nós queremos focar no nosso bate-papo a ciência e a interpretação de Gênesis. Minha primeira questão, Tiago, e aqui é muito interessante, porque é um vespeiro que você entrou. E, na É verdade, você verdade. entrou nessa área por uma necessidade, porque é muito difícil um cristão, principalmente doutrinado, uma igreja comum, entrar em biologia. Porque daí você vai estudar muita coisa. E é porque quando a gente está só na igreja, a gente fala, isso é só uma teoria, isso não sei o quê. Mas quando a gente vai para a ciência, a gente vê que eles chamam teoria porque é tanto tempo que não dá para ter aquelas provas que a ciência quer, mas o negócio é muito sólido, como está construído tudo. E aí as pessoas literalmente piram. Eu conheço muita gente da minha igreja, a gente senta para conversar com muitos. E eu já participei de alguns eventos dos cristãos na ciência, não como doutor, mas como gente que está ali na comunicação. E é muito legal o trabalho. Essa é a primeira dica que a gente pode dar ao cristão na ciência. Como a nossa live é de interpretação bíblica, hermenêutica, a minha primeira pergunta é: qual o problema da gente, com a cabeça do século XXI, com as descobertas que a gente teve quando o cânon do Novo Testamento já fechou? A gente tem muitas descobertas de lá para cá. Qual o problema da gente interpretar a Bíblia com essa cabeça? Não é que a gente só tem um spoiler do que a Bíblia já estava falando e foi revelado para os autores e a gente agora... tá aqui, ele sempre quis falar isso. Ou quais são as dificuldades? Pois é, boa pergunta. Só retomando o que tu falou ali de quando o cristão vai entrar na biologia, né? Eu costumo fazer essa piada quando eu falo para os meus alunos e nos cursos por aí, quando me chamam para falar, que quando eu disse para os meus pais que eu queria fazer biologia, não só para meus pais até foram bem compreensíveis, assim. Eu acho que eles estavam mais preocupados com a questão financeira de ser professor do que qualquer outra coisa. Mas teve gente na minha igreja ou alguns amigos, logo biologia, porque, não, quem sabe se tu gosta de ciência vai fazer física, química, outra coisa. Mas biologia, por quê? Porque biologia tem aquele que começa com D, de diabo, que é o Darwin, né? Então, não, estuda outra coisa. E realmente tem muito mais crente na física e na química do que na biologia. Na biologia é muito mais raro tu encontrar cristãos evangélicos e tal, muito mais. Mas acabei indo para biologia e fiz as pazes. Mas sim, cara, quando a gente abre o Gênesis, e basicamente essa é a história da minha vida, né? Porque eu fui criado numa igreja batista, bem tradicional, e aí quando a gente vai pro colégio e começam a falar em milhões de anos, e começa a falar em, enfim, evolução, essas coisas, a gente, não, peraí, eu aprendi na igreja que Deus criou em 7 dias, de 24 horas e tal, que é o modo como tradicionalmente o cristão evangélico é ensinado, né? Mas para responder mais especificamente a tua pergunta, cara, o grande lance é que é o seguinte, quando a gente olha para o Gênesis, a gente tem que ter na cabeça que nós estamos nos aproximando de um texto com o qual nós estamos distantes milênios. A redação final do texto de Gênesis está muito distante de nós. Sem contar que há bons indícios da gente saber que aquilo ali, antes de ser registrado, já vinha de uma tradição oral, etc. Né? Então é um texto de outro mundo, que é um mundo completamente diferente do mundo que nós conhecemos, um mundo que fazia perguntas diferentes do que as perguntas que nós fazemos, né? Um mundo geograficamente localizado num lugar distinto do nosso, né? Nós estamos falando de um texto que tem origem no chamado Antigo Oriente Próximo, né? Que é a linguagem que os acadêmicos usam para descrever da onde surgiu aquele texto, né? Então nós estamos falando de um povo de Israel que produziu aquele texto em contato com esses povos do Antigo Oriente Próximo. Então, a grande pergunta é o seguinte, será que aquele texto ele está querendo revelar verdades científicas como nós entendemos ciência hoje? E essa é a grande questão. A gente tem que entender que esse empreendimento científico, nós temos essa cabeça científica que temos hoje, porque somos frutos da nossa época, só que isso é muito recente na história do mundo, né? A ciência, cara, a ciência a gente conhece um pouco da história da ciência, embora a gente não estuda muito isso no colégio, deveríamos estudar mais, mas a ciência nasceu ali no século XVI, século XVII, a chamada Revolução Científica, com Newton, Kepler e esses caras. Então, a partir dali, e mesmo ali, a ciência estava se formando e tal, e ela era ainda muito diferente daquilo que se cristalizou mais no século XIX para o século XX. Então, as perguntas que a nossa sociedade pós-iluminista, pós-racionalista se faz, são perguntas com
completamente diferentes das perguntas que aqueles povos bíblicos ali estavam se fazendo na época, né? Então, nós abordarmos o texto de Gênesis tentando ler ciência naquele texto não é o caminho mais sábio, não é o caminho dos próprios leitores daquele texto daquela época, né? Eu gosto muito de uma frase que é assim, o texto ele é para nós, mas em inglês ela funciona bem, né? O texto é for us, mas não é to us. Ou seja, ele é para nós, só que nós não somos os receptores primários do texto num primeiro momento. Aquele texto ali tinha destinatário certo, né? E nós, pela fé, cremos que esse texto revela verdades eternas. Só que aquele texto ele tem contexto, ele tem um povo que o produziu e um povo a quem ele é endereçado, e que não somos nós, né? Eu costumo dizer que se fosse um jogo de futebol, o jogo de futebol é a Bíblia. As pessoas que estão analisando o jogo de futebol são vários tipos. Então, o teólogo é o comentarista do jogo. Ele está falando se o jogo foi bem jogado, o que está dizendo, ó, se esses caras nunca vão ganhar, ou eles são favoritos. Ele está fazendo análise do jogo jogado. Então é o neto, ou é o melhorzinho. O professor de hermenêutica, o que eu faço há 16 anos, eu sou Arnaldo César Coelho. É lógico que eu preciso entender um pouco de tudo, e até o comentarista também, mas eu falo se a pessoa está na regra ou não tá na regra. Ah, mas ele ficou muito feliz que fez o gol e tirou a camisa. A pessoa não vai segurar a emoção. Eu não tô discutindo se a regra é justa ou não é justa. Eu falo, não pode, ele tem que tomar cartão amarelo. Não importa que foi o gol do título. Essa é a regra. E o exegeta é aqueles caras que auxiliam o técnico, que é os analistas de performance. Então ele tá ali olhando, a respiração dele tá com muito carbono, ele não tá... Olha o campo de calor. Ele está fazendo aquela análise super nerd, que é o exegeta, que ele tem que passar pelo cara que estuda hermenêutica e teólogo, para os três entende de tudo, mas é isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque na regra da hermenêutica e na regra reformada, é uma coisa simples. Nós buscamos, ao ler a Bíblia, a intenção do autor. É isso, a intenção do autor. E a intenção do autor se descobre como o primeiro ouvinte entendeu. E se a intenção do autor, que ele está colocando, o texto traz, já é difícil entender o texto, entender a intenção do autor, porque quando a gente vai na intenção do autor, a gente está indo na inspiração, no que Deus está falando sobre ele. A gente tem 3 quadradinhos aqui. O texto, que é o que a gente tem, a intenção do autor e, do outro lado, o que o primeiro público entendeu. E é simples isso. Se você vai com a cabeça moderna, com perguntas que eles nunca fizeram, você vai usar o nome de Deus em vão. Ou seja, vai fazer perguntas que Deus não quis responder e inventar coisa. E essa invenção, além de ser um pecado de usar o nome de Deus em vão, ela traz julgo e desinformação para uma igreja que deveria ser vanguarda em todas as áreas e não ser atrasada. Então, o que você está falando, eu só estou colocando de outro ângulo, é o seguinte: como é que a gente vai buscar? Eu vou ser conservador aqui. Texto final do Pentateuco foi feito 1.200 anos antes de Cristo, sei lá. E aí você tem tradição oral, aonde o cara recebeu, inspirado pelo Espírito Santo, se foi Moisés, e depois algumas outras partes, depois da morte dele, foi outro. Eles estão emoldurando a história de Gênesis para que o povo que acabou de sair do Egito, isso sendo bem conservador, só para a gente entender aquela história. Então, a pergunta que a gente vai falar assim: o que o autor de Gênesis estava querendo dizer para o período de alguém que acabou de sair do Egito e não descansa há 400 anos? Nada melhor do que você dividir os dias da criação e colocar o 7º como descanso. Então é interessante, para entender os 7 dias da criação, a gente tem que olhar para o futuro, quando foi produzido o texto, e não tentar entender lá no começo, e muitas outras coisas. E aí essa é uma base para a gente poder conversar